Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos aqui com mais uma mensagem nesse estudo que estamos fazendo sobre o primeiro livro da Bíblia, o livro de Bereshit, ou mais conhecido como Gênesis. Nós chegamos à história de Avraham. Avraham, nós falamos no vídeo passado, o Senhor chamou ele para ser pai de uma nação, e desta nação viria o Redentor da humanidade, viria o Mashiach, ou ungido, que faria a obra de redenção, de perdão dos nossos pecados. Como também nós falamos, o Senhor vai preservando toda essa linhagem santa de homens fiéis, homens tementes ao Senhor, que foram portadores dos seus segredos, portadores das suas promessas e viveram uma vida de cooperação para com o Criador. Avraham, ele conviveu com Noa, conviveu com Shem, filho de Noa, estava ali bem inteirado daquilo que aconteceu no dilúvio. Noa e Shem conviveram com Metusela, ou Matusalém, como é mais conhecido, e Matusalém conviveu com Adão, o primeiro homem criado por Elohim. Todos esses homens de Adão, passando por Metusela, por Noa, Shem, até chegar a Avraham, você observa que Avraham, ele vai ter em primeira mão todo esse conhecimento de tudo que aconteceu desde a criação do homem. Esses homens, ao receberem do próprio Elohim as promessas, a direção, eles vão vivendo essa vida de cooperação com o Pai. E Avraham não foi diferente. Aqui em Bereshit, capítulo 15, versículo 1, diz: depois dessas coisas veio a palavra de Aruvá a Avram em visão, dizendo: não temas, Avram, eu sou o teu escudo, a tua grandíssima recompensa. Então disse Avram: Adonai, Senhor, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é de Damesec, Eliezer. Disse mais Avram: eis que não tens me dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra de Aruvá a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele em Aruvá, e foi-lhe imputado isto por justiça. Veja, queridos, nós sabemos, Avraham já era avançado em idade, bem como sua esposa também avançada em idade, e eles, em condições normais, naturais, não poderiam gerar filhos. Veja a importância de um relacionamento pessoal com o Elohim, com o Criador, que é algo que nós estamos sempre enfatizando. Ter um relacionamento pessoal é diferente de ter uma religião, ter dogmas, conceitos religiosos, frequentar instituições humanas, é diferente. Ele ouviu diretamente do Senhor, ele ouviu diretamente de Elohim que ele teria um filho, que aquele que de Avraham fosse gerado seria o herdeiro, não seria o seu mordomo e nem seria Ismael, que nós vamos falar em outro vídeo, mas aquele que fosse gerado de Avraham. E veja que ele poderia duvidar do Senhor: mas eu já sou avançado em idade, eu não tenho condições nenhuma de ter filho, muito menos minha esposa de conceber, de engravidar. Mas quando o Senhor está falando com Avraham, ele está recebendo a sua palavra, ele está crendo. Nós vamos ver que Avraham foi ter filho com 100 anos. Ele não duvidou, e pelo fato dele não ter duvidado, isso lhe foi imputado por justiça. É por isso que a Escritura fala muito sobre a fé de Avraham. Ele demonstrou fé, demonstrou emuná, que nós também já falamos sobre isso. É diferente de ter imaginação, de ter sentimentos. Eu tenho fé, eu tenho emuná, quando eu estou agindo em conformidade com a palavra do Senhor. Fora da palavra pode ser tudo menos fé, menos emuná. Avraham creu e isso lhe foi imputado como justiça. O Senhor que sonda os corações viu. Avraham creu, foi então considerado justo. Veja que justo aos olhos de Elohim é aquele que pratica a sua palavra. Daí a importância de estudarmos, de vermos como esses homens foram crescendo, foram se desenvolvendo espiritualmente, foram se aproximando cada dia mais do Criador, estreitando o seu relacionamento, se apegando cada dia mais a Ele, e por isso tiveram grandes recompensas, grandes bênçãos alcançaram a vida desses homens. Aqui em Romanos capítulo 4, no versículo 18, diz: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. O qual em esperança, ele tinha esperança porque ele tinha recebido uma palavra da parte do Senhor, contra a esperança natural. Pelos meios naturais seria impossível ele gerar um filho, mas ele ouviu da parte do Senhor. O Senhor chama ele para fora e diz: olha para os céus e
e conta as estrelas se as pode contar. Um momento lindo, um momento extraordinário daquela relação entre Elohim e Abraham, onde o Senhor desafia Abraham, mesmo diante de toda a sua impossibilidade natural. Olha para o céu, Abraham, conta as estrelas se você pode contar. Assim será a tua descendência. E ele crê nesta palavra. Veja que não houve incredulidade. Continuando o texto aqui, no capítulo 4, versículo 19, diz: e não enfraqueceu na emuná. Ele não deixou a palavra do Senhor ser roubada do seu coração, porque o maligno, ele é especialista nisso, em roubar a palavra do coração. Mas Abraham não, ele reteve a palavra e, portanto, não enfraqueceu na emuná, na fé, ou seja, na recepção desta palavra de Elohim. Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois Abraham era já de quase 100 anos de idade, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sará. No versículo 20, não duvidou da promessa de Elohim por incredulidade, mas foi fortalecido na emuná, dando glória a Elohim. Como ele não duvidou, ele não foi incrédulo, a consequência imediata no seu ser, na sua alma, é que ao invés dele enfraquecer na emuná, começar a desanimar, começar a não confiar no Senhor, quando você recebe a palavra e a retém, o efeito é o contrário, você vai se fortalecer no Senhor, você vai estar animado, você vai estar crendo na esperança, sabendo que o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. É exatamente o versículo seguinte, no versículo 21, e estando certíssimo, olha o efeito da emuná. Quem tem emuná, quem tem a palavra guardada no coração, ele sempre age com certeza, ele age com convicção, ele não vai agir na dúvida. Ninguém que age na dúvida está agindo na emuná. Ele vai agir com convicção dada pela palavra de Elohim, estando certíssimo de que o que Elohim tinha prometido também era poderoso para fazer. Aí fica a pergunta, quem é que prometeu? Que Abraham, mesmo com 100 anos, Sara com 90 anos, eles teriam um filho. Quem prometeu era poderoso, era simplesmente Criador do universo, Criador do homem, aquele que dá vida, aquele que faz o homem gerar, faz a mulher gerar. Abraham, conhecendo esta pessoa, conhecendo não de ouvir falar, mas conhecendo por um relacionamento pessoal, ele sabia que o que o Senhor tinha prometido, o Senhor tinha condições, tinha poder para fazer cumprir na vida dele. E essa certeza, esta emuná, esta retenção da palavra, diz aqui o versículo 22, que isso, esta atitude de Abraham, também lhe foi imputado como justiça. O Senhor considerou ele justo. Abraham era justo. É sempre a expressão utilizada para todos aqueles que estão cooperando com o Senhor. Essa palavra esteja em nossos corações, este exemplo de Abraham, um grande homem, que mesmo em situações de impossibilidade humana, se nós sabemos a quem nós estamos servindo e que Ele é poderoso para mudar a realidade, mudar a sorte, mudar o nosso quadro, que basta apenas nós retermos a sua palavra, sermos conhecedores da sua vontade e executarmos esta vontade, o Senhor então pelejará por nós. Agindo Elohim, quem impedirá? Meus queridos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.